A história da cangaceira Vera começa antes mesmo de seu nome ecoar entre as veredas do sertão. Nasceu numa pequena comunidade cercada por mandacarus retorcidos e chão rachado pela seca, onde a vida era dura desde o primeiro suspiro. Filha de trabalhadores pobres, Vera cresceu ajudando a família na lida diária, acordando antes do sol, carregando baldes de água, cuidando do pouco que tinham. Era uma menina de olhar firme, sempre observando tudo com atenção, como se tentasse decifrar o mundo ao seu redor. Quem a conheceu na infância dizia que ela tinha um espírito inquieto, uma força que não cabia no corpo pequeno. Aquilo que parecia apenas teimosia se tornaria, mais tarde, seu instinto de sobrevivência. A vida no sertão não dava espaço para fragilidades. Vera cresceu vendo injustiças acontecendo a cada esquina de Poeira. Famílias perdendo suas terras, homens sendo presos injustamente, mulheres sofrendo caladas a violência e o peso de uma vida que raramente oferecia esperança. Não demorou para que essas experiências moldassem nela uma espécie de revolta silenciosa. Ela não aceitava a ideia de que o sertão escolhia quem sofria e quem mandava. Desde cedo percebeu que, se quisesse ter algum controle sobre o próprio destino, teria de enfrentar o mundo de frente. O ponto de virada veio quando Vera ainda era muito jovem. Um conflito com soldados que percorriam a região deixou sinais profundos na sua vida. Histórias locais contam que um parente próximo foi injustamente acusado de colaborar com cangaceiros, e que por causa disso, a família foi punida de forma violenta. Outros dizem que Vera viu com os próprios olhos uma cena que jamais esqueceu: homens armados invadindo sua casa, colocando todos sob ameaça, seja qual for a versão verdadeira. O fato é que, a partir daquele momento, a visão que ela tinha das forças que controlavam o sertão mudou para sempre. A partir dali, a revolta ganhou forma. Foi durante esse período turbulento que ela se aproximou dos primeiros integrantes do cangaço. A princípio, apenas ouvindo relatos, observando de longe, entendendo como funcionava aquele grupo que desafiava o poder local e vivia em constante movimento, a ideia de enfrentar as volantes parecia loucura para muitos, mas para Vera, soava como a única chance de justiça. A decisão de se juntar ao cangaço não foi impulsiva. Ela refletiu, pesou riscos, imaginou as consequências. Sabia que a partir do momento em que pegassem armas, sua vida jamais seria a mesma. Mas a dor do passado falou mais alto. Quando finalmente entrou para o bando, Vera surpreendeu até aqueles que duvidavam de suas capacidades. O sertão conhecia poucas mulheres que enfrentavam a vida armada, e isso já despertava olhares curiosos e desconfiados. Mas Vera rapidamente mostrou que não estava ali para ser protegida, nem para seguir passos. Ela queria construir sua própria trajetória. Era forte, disciplinada, e sua coragem chamava atenção. Em pouco tempo, dominou as técnicas de sobrevivência no mato. Aprender a se deslocar em silêncio, reconhecer rastros, atravessar longas distâncias com pouca água, montar acampamentos discretos e desaparecer na vegetação espinhosa quando necessário. Além das habilidades práticas, Vera tinha um instinto aguçado que se tornaria uma das suas maiores marcas. Ela percebia mudanças no vento, barulhos diferentes na mata, sinais discretos que antecediam perigo. Em algumas ocasiões, foi justamente seu olhar atento que salvou o grupo de emboscadas mortais. Certa vez, ao notar pegadas frescas e marcas suspeitas no chão, alertou o bando a mudar de rota a poucos minutos, antes de uma volante cercar a área. Esse tipo de sensibilidade fez com que sua presença se tornasse essencial, mas a vida no cangaço também tinha sombras que Vera precisou enfrentar. Ela viu companheiros morrerem em combate vítimas de tiros, de traições, ou da própria aspereza do sertão. Viu famílias inteiras sofrerem represálias apenas por terem oferecido comida ou abrigo ao grupo. Viu injustiças que superavam até aquelas que a haviam levado ao cangaço, e isso pesava. À noite, enquanto o bando descansava, Vera se afastava um pouco, sentava sobre uma pedra e observava o céu estrelado, repensando suas escolhas. Perguntava a si mesma se aquele caminho realmente faria diferença, se a violência que combatia não acabava se misturando à violência que vivia. Apesar do peso emocional, ela não recuava. Tinha consciência de que sua presença representava mais do que sua própria história. Muitas mulheres sertanejas, oprimidas por séculos, viam nela um símbolo improvável de resistência. Onde antes só havia silêncio, Vera mostrava que era possível levantar a cabeça. Isso não a tornava imune ao sofrimento, mas dava a ela um propósito maior. Alguns companheiros diziam que Vera tinha alma quente, expressão usada para quem tem determinação além do normal. Talvez fosse verdade. Conforme o tempo passava, seu nome começou a circular pelas vilas e povoados.
Histórias sobre sua coragem eram contadas com detalhes que cresciam a cada repetição. Diziam que Vera enfrentava soldados com olhar desafiador, que escapava de cercos impossíveis, que tinha uma pontaria infalível. Outras histórias, mais exageradas, afirmavam que ela era protegida por forças místicas da Caatinga. No sertão, mito e realidade caminham lado a lado. E Vera se tornou personagem dessas narrativas. O cerco ao cangaço aumentou com os anos. As volantes receberam mais armas, mais reforços e mais instrução. Os confrontos se intensificaram e muitos grupos começaram a se dispersar. Era como se o sertão estivesse ficando menor, oferecendo menos esconderijos. Vera sabia que a luta estava chegando a um ponto crítico. Cada dia parecia mais arriscado, cada movimento exigia cuidado redobrado. Foi justamente nesse período de tensão que sua história ganhou um desfecho incerto. Assim como ocorreu com muitas figuras do cangaço, o destino final de Vera se perdeu entre relatos contraditórios. Há quem diga que ela morreu em combate, lutando até o último suspiro. Outros afirmam que conseguiu escapar para outra região, vivendo escondida sob outro nome. Alguns juram que ela se entregou em silêncio, desaparecendo dos registros oficiais. A verdade permanece envolta em mistério, como se o sertão tivesse decidido guardar para si os últimos capítulos da vida dela. O que permanece, no entanto, é a força de sua trajetória. Uma mulher que nasceu em meio à pobreza extrema, que enfrentou injustiças, que encontrou no cangaço um meio de expressar sua revolta, e que se tornou símbolo de coragem, em um mundo dominado por homens armados. A cangaceira Vera continua viva na memória popular, porque sua história representa algo raro, a mistura de dor, resistência e força feminina, num dos cenários mais hostis do Brasil. Até hoje, quando o vento atravessa os espinhos da Caatinga, alguns sertanejos dizem que ouvem ecos do passado. Ecoam as histórias de figuras fortes como Vera, que desafiaram o destino e criaram seus próprios caminhos. A vida dela é lembrada não apenas como parte do cangaço, mas como testemunho das mulheres que ousaram enfrentar o impossível. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.